Olá, galera. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, esteja com cada um de vocês. Estamos aqui fazendo mais um vídeo, embora eu já disse e repito, Jesus não precisa de defensor, muito pelo contrário. Ele é que é o nosso defensor. Mas eu estou postando aqui é uma revelação e um rebate apologético, ok? Porque tem um rapaz no TikTok, e é bom a gente postar esse vídeo, para a pessoa não deixar de crer em Deus e não deixar de crer na Bíblia. Porque lá ele fala que a Bíblia ela se contradiz. Ele fala que Paulo contradizeu Jesus e Jesus contradizeu Paulo. Por quê? Porque lá em Romanos 10, 13, Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Mateus 7, versículo 21, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dos céus. Então ele usou esses duas referências bíblicas para falar que a Bíblia está contradizendo, que Paulo contradizeu Jesus e Jesus contradizeu Paulo. Então eu vou trazer uma revelação aqui, tá? Porque as pessoas não conhecem a hermenêutica e nem a homilética, fica falando bobeira. Aí fica trazendo confusão à mente dos prosélitos. Então eu vou trazer uma revelação, vou ler aqui a Romanos 10, 13 e Mateus 7, 21 e vou explicar o porquê. Vou ler primeiro aqui o que Jesus disse, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Paramos aqui, que é o versículo que ele usou, a fala de Jesus, Senhor Jesus. Agora vamos para Romanos 10, versículo 13, onde já é o apóstolo Paulo que fala. Romanos 10, 13, Paulo fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver primeiro de que Jesus está falando. Se você for lá em Deuteronômio 18, 22, a gente está falando, depois nós vamos voltar em Mateus 7, ok? Para a gente ver a hermenêutica do que Jesus falou. Mas vamos ler primeiro Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 22. Veja bem. Isso aqui está engajado no que o Senhor Jesus falou. Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. É no reino dos céus, que é a mesma coisa, né? Então veja bem. Deuteronômio 18, 22. Olha só. Quando um profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra ele falou, se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra do profeta é mentirosa, e o Senhor não falou. Com soberba falou o profeta. Não tenhas, aí ele está falando aqui para a gente não ter temor dele, ou seja, não nem respeitar esse tal profeta. Porque se ele falou, Deus mandou falar, tem que cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se um profeta falou com você em nome de Deus, então aquilo que ele falou tem que se cumprir. Se não cumprir, ele é um profeta mentiroso, é um profeta falso. Então é disso ali que Jesus estava falando. Nós vamos voltar, agora nós vamos ver a hermenêutica de Mateus 7, 21, ok? Volta lá na sua Bíblia, volta lá em Mateus. Oi, gente, como eu sempre peço a vocês, que já são inscritos no canal, não deixe de acompanhar com a sua Bíblia, não. Não fica só na minha fala, não. Acompanhe na sua Bíblia, para ver se eu tenho base do que eu estou falando. Então vamos agora, Mateus, a hermenêutica, que aqui é a mesma revelação imediata, como eu já expliquei vocês aqui nos vídeos anteriores. Tem uma revelação imediata, porque está no mesmo capítulo. Você vai voltar no versículo 15, nós vamos ver de que Jesus estava falando. Nós lemos o versículo 21, que o rapaz leu e falou que Jesus mais próprio se contradiz, a Bíblia se contradiz. Então vamos ver. Versículo 15, ó.
É o mesmo que está em Deuteronômio 18, 22, é o que eu li lá, dediquei que Jesus está falando, olha. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Jesus está perguntando aqui. O que Jesus está falando aqui? Um homem ser profeta de Deus, você tem que conhecer a vida dele. Qual que é a vida dele? Qual é o testemunho de vida dele no seu bairro, na cidade? Qual é o testemunho de vida dele? Ele tem um bom testemunho? Tem que olhar tudo isso. Okay? Existe profeta? É claro que existe. Tem umas pessoas que falam que não existe profeta, só vem até João Batista. Isso é mentira, isso aí é mau entendimento. João Batista, o profeta que veio até João Batista, é o profeta da lei mosaica. A partir dali, Jesus veio e fez uma nova lei, né? O único que passou as três cerimônias de Deus foi o Senhor Jesus. João Batista foi circuncidado e o último homem a ser circuncidado foi o Senhor Jesus, né? Jesus passou pela apresentação e foi apresentado, circuncidado e batizado, ou seja, a circuncisão passou a ser o batismo nas águas. Ok? Beleza? Depois nós vamos postar um vídeo falando sobre isso, mais sobre circuncisão e incircuncisão, tá? E o valor da mulher hoje na obra de Deus. Mas isso é para outro vídeo. Então aqui Jesus em Mateus 7 está falando dos falsos profetas. Agora nós vamos para Romanos 10, 13. Nós vamos explicar o que Paulo estava falando ali também. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui em Romanos nós vamos ter uma revelação progressiva. Porque se você voltar lá em Atos, capítulo 9, você vai ver a convenção de Paulo. É quando Deus manda Ananias ir falar com Paulo, vai lá, Senhor, eu não vou não, porque aquele homem muito tem perseguido seus servos e tem matado muito. E Deus vai falar com Ananias, vai lá, porque aqui para mim é um vaso escondido, para levar o meu nome aos gentios, os reis da terra. Então aqui, Paulo foi escolhido para um evangelho. E o apóstolo Pedro escolhido para outro evangelho. Vamos ver isso lá em Gálatas 2:7. Vamos lá na frente. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Olha só, olha o que Paulo vai falar com Pedro. Capítulo 2, versículo 7. Olha Paulo falando. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. O que é isso? Então Pedro, Deus escolheu para Pedro para apacentar aqueles que já têm um conhecimento, já têm uma base bíblica. Esses aí são os evangelhos esses aí são o pessoal da circuncisão. Vocês lembram lá de Davi mais Golias, quando Davi foi lutar com Golias? O que Davi falou? Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus Altíssimo? Beleza? O que é um circunciso? É aquele ainda que não tem uma aliança com Deus. Então, Pedro foi escolhido para aqueles que já tinham aliança. Então, Pedro ele pastoreava aqueles que já tinham uma aliança com Deus. Ok? Aqueles que já eram da circuncisão. E Paulo foi escolhido para o evangelho da incircuncisão. O que é isso? É aqueles ainda que não tinham aliança com Deus. Então, Paulo veio trazer esse evangelho para aqueles que não tinham aliança com Deus, ainda que era chamado gentios, que sou eu e você que está assistindo aqui agora. Então, aqui Paulo está falando aqui, em Romanos 10, 13, do evangelho que ele veio trazer. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, esse vai ser salvo. Beleza? Então esse moço aqui, ele falou que a Bíblia se contradiz. Paulo contradizeu Jesus e Jesus se contradizeu Paulo. Nem Paulo contradizeu Jesus e muito menos Jesus se contradizeu Paulo.
Foi o próprio Jesus que usou Paulo em Romanos 10, 13. Beleza, gente? Então, estou trazendo essas revelações aqui, porque eu fico preocupado. A pessoa às vezes não tem uma base bíblica, um conhecimento bíblico, eu fico perdido. Então, o que o pastor pregou na igreja ontem é mentira. A pessoa coloca os liderados até contra a sua liderança. Coloca os liderados até contra o próprio pastor. E é o pobre do pastor que sofre ainda. Pastor, o que o senhor pregou lá estava errado. E o irmão falou lá no TikTok. Fiz assim, 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 assim. E ele mostrou na Bíblia. Pior, irmão, que mostra na Bíblia ainda. Mas não se assusta não, não espanta não. Porque o diabo também falou com Jesus na Bíblia. Lembra lá de Mateus 4? O diabo falando com Jesus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, e com certeza o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Aí Jesus pegou na própria Bíblia. Então eu estou pegando esse moço, não estou chamando ele de diabo, tá, gente? Não estou chamando ele de demônio. Ele é uma pessoa que precisa de ser instruída. Então, assim como Jesus teve resposta para o diabo, então estou tendo resposta para esse moço. E tomara que ele assistisse esse vídeo para ele mudar de ideia. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje. Tá ok? Depois nós vamos estar trazendo outro vídeo aqui. Porque também no TikTok eu vi um moço falando que tem uns versículos na Bíblia que o pastor nem lê para a igreja, porque se lê a igreja fica vazia. Porque Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Então eu vou estar trazendo uma revelação também, rebatendo isso aqui, tá? Porque a Bíblia diz que Deus mandou o homem congregar. Tá bom? Tem um local, um aprisco, que é o curral. Você é ovelha, você tem um pastor. Então, no próximo vídeo, eu vou estar provando aqui na Bíblia que Deus constituiu pastores e Deus, a Bíblia, manda você sim ter um lugar para congregar. Mas depois eu vou estar trazendo outro vídeo aqui, em nome de Jesus, tá bom? E eu espero que esse vídeo que eu tenho postado aqui venha ajudar os pastores, os amigos pastores, a o seu rebanho não ficar com a mente perturbada por causa de umas pessoas que não têm conhecimento de hermenêutica que quer falar conhecimento bíblico sem ter conhecimento nenhum. Beleza? Então que Deus te abençoe, te proteja. Então Paulo não contradizeu Jesus e nem Jesus contradizeu Paulo. Muito pelo contrário, os dois falaram a mesma coisa. Só tem um conhecimento bíblico e vai ver que falaram a mesma coisa, tá bom? Muito obrigado. Peço você, se inscreva no canal, fortalece o canal. O canal aqui é para falar da palavra de Deus. Tanto canal aí que é para fazer a pessoa rir, né? Ah, beleza, é tudo Deus esse sentido no coração de fazer, beleza. Mas tem tanta coisa aí que a gente vê o pessoal posta aí, porcaria, né? Dá, dá tanta visualização. Mas se inscreva no canal aqui. Fala do canal para seu irmão, seu vizinho, seu amigo. Compartilha, dá seu like. O canal fortalecer para a plataforma ver que o canal está sendo de grande valia. Ajuda o canal a crescer, em nome de Jesus. Se inscreva. Só você se inscrever, não custa nada, tá bom? Muito obrigado, que Deus venha nos abençoar. Estou gravando esse vídeo aqui no meu domingo agora, no domingo. Que você venha ter uma excelente tarde de domingo e uma semana maravilhosa que aproxima. Em nome de Jesus, né? Deus abençoe você e sua família.